e a conveniência para poder adentrar e chegar aí na sua casa, aonde é que você esteja. Ouça essa voz, a voz de Newton Marques. Um grande O de obrigado, um A de abraço, um F de fortalecimento, um S de saudade. Bem-vindos, bem-vindas, muita coisa boa dentro de pouco tempo. Grande realização, nobres senhores. Aqui você tem direito à informação. Exatamente o que você ouviu, direito à informação. Vamos que vamos entreter acerca do desaforamento no tribunal do júri, quando existe um caso que causa uma grande comoção social. Exatamente, nobres senhores. Entretanto, uma das estratégias que o advogado criminalista pode manejar antes da sessão de julgamento, quando na defesa de um caso que vai causar uma grande repercussão criminal, é chamado pedido de desaforamento. Busca-se, com a presente medida, um julgamento imparcial e não mero simulacro de justiça. É o desaforamento. O que é um desaforamento? O tribunal do júri apresenta um procedimento escalonado, ou seja, com duas fases. A primeira fase é chamada de juízo de acusação, jus accusationis. Inicia do recebimento da denúncia e vai até o trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Nessa fase se busca apenas verificar se há indício suficiente de autoria e prova da materialidade. E segundo positivo, o magistrado prolata a decisão de pronúncia, encaminhando o réu para julgamento popular. Já na segunda fase, denominada de juízo da causa, jus causae, corre aí a intimação das partes para apresentar manifestação prevista no artigo 422, finalizando com a realização da sessão de julgamento e de decisão dos senhores jurados. O desaforamento é um ato judicial em que a instância superior modifica a regra de competência territorial. O réu é julgado em foro da mesma região, mais diverso daquele em que cometeu o crime, exceção à competência pelo lugar rationem loci, preferindo-se as comarcas mais próximas, no artigo 427 do Código de Processo Penal Brasileiro. O primeiro passo para realizar o pedido de desaforamento é saber que o momento oportuno para o seu requerimento inicia-se após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia e findo com a realização da sessão de julgamento, no artigo 527, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. O segundo passo de desaforamento é saber que o juiz competente para o processo é o Tribunal de Justiça de cada estado, nos termos do artigo 427, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Recomenda-se a pedir o efeito suspensivo, ocasião em que o relator irá fundamentadamente suspender o julgamento, sendo certo a oitiva do juízo presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada. O advogado deve saber reconhecer as hipóteses de cabimento do pedido de desaforamento para fundamentá-lo, instruí-lo com os documentos comprobatórios, nos termos do artigo 427 e 428. Se não, vejamos, por exemplo, no caso por interesse da ordem pública, quando pairar dúvidas sobre a imparcialidade do júri. C. Quando houver risco à segurança pessoal do acusado. D. Quando injustificadamente o júri não se realizar no prazo de 6 meses, contando do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Na primeira hipótese, justifica-se o interesse da ordem pública. O julgamento deve ser sereno, seguro, sem obstrução, perturbação ou influências externas, no afã de garantir o livre julgamento pelos senhores jurados. No segundo item, há dúvida sobre a imparcialidade dos jurados. Ocorre nos casos em que a repercussão do crime
ganha tamanha intensidade que é capaz de gerar dúvida quanto à imparcialidade da decisão, ocasião em que o jurado, mesmo sem ouvir as partes e conhecer as provas, já apresenta uma convicção previamente formulada. Um exemplo foi o caso Nardoni, em que até mesmo o advogado chegou a ser hostilizado pela população que acompanhava o julgamento. Há situações ainda em que a família do réu exerce grande influência política e econômica na comunidade, o que também pode gerar a parcialidade dos jurados. A terceira situação justifica-se a segurança pessoal do acusado, garantindo a preservação da incolumidade física, bem como o devido processo legal, afastando qualquer vingança privada ou justiça com as próprias mãos, eventualmente perpetrada por populares, exemplo, linchamento. A última previsão no caso de atraso na realização do julgamento no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, havendo excesso de serviço na vara do júri, a defesa pode requerer o desaforamento. Por fim, destaco ainda a possibilidade de reaforamento, ou seja, o retorno do processo à vara que determinou o desaforamento, quando não mais subsistirem os motivos que determinam. Entretanto, é curial que a decisão consensiva do desaforamento não é imutável. Se o novo fórum há também motivos que autorizam o desaforamento, outro há de ser eleito, não impedindo inclusive o reaforamento. No estado de Amapá, em um famigerado caso de homicídio qualificado, sendo defendido pela doutora Mara, o cliente acusado de matar ex-servidor do Ministério Público Estadual do Amapá, o membro da comunidade carnavalesca amapaense, no dia 31 de 2015, eu diria por asfixia mecânica, fato esse que gerou grande comoção pública. Nesse cenário, após todo o estardalhaço realizado pela mídia aliada aos movimentos para a condenação em desfavor do nosso constituinte, ocorrendo um bloco carnavalesco para a vítima. Entendo que a parcialidade de eventual júri na comarca de Macapá está totalmente viciada e prejudicada. A comoção pública e a pressão da mídia sensacionalista, bem como os movimentos da comunidade carnavalesca em prol da condenação do cliente, criam fundadas dúvidas acerca do julgamento imparcial em Macapá e a garantia da ordem pública, impondo sobre o jurado pressão indevida. Dessa forma, o que a defesa busca é apenas um julgamento justo, razão pela qual está interessado o desaforamento para outra comarca, com exceção da mais próxima, Santana, pois o fato acarretou comoção regional, atingindo a área territorial maior, sendo grande o fluxo de pessoas e informações nessas comarcas vizinhas. É o primeiro caso conhecido na capital do Amapá em que será realizado tal empreitada como estratégia. Foi anunciado na imprensa a pretensão da defesa, o que gerou repercussões e comentários hostilizando o ato. Comentários esses que serão juntados no pedido, reforçando a tese suscitada. É certo que em caso de repercussão e comoção social, além do julgamento sumário mediático, causa um prejuízo à defesa e à legalidade do próprio julgamento, pois o jurado faz um juramento de decidir com imparcialidade de ditames da justiça. Mas como esperar isso que há uma campanha para a condenação? Por tal razão, o Código estabelece a possibilidade de desaforamento, transferindo o julgamento para outra comarca vizinha diversa do local do crime, fortalecendo a democracia, a soberania popular e o poder do povo. O bom tribuno é forjado no júri, com experiência dos casos, realizando o julgamento, buscando sempre aperfeiçoar-se na defesa. O tribunal do júri, como afirma Hércio Quaresma, não é para aventureiros, e arremato não é para os fracos. O que está em jogo é a vida, a liberdade, jamais vencido até o último voto revelado, mesmo após o trânsito em julgado. Nobres senhores, aí está a minha nobre contribuição acerca do desaforamento. Um beijo no coração, se inscreva e fortaleça aí no canal.